Gente, a gente já viu a relação entre a altitude e a variação de temperatura do clima. Agora, além do relevo influenciar, na medida em que a altitude aumenta, a variação de temperatura, existe também uma influência do relevo no que diz respeito à circulação das massas de ar. Então, o fator que a gente vai falar agora um pouquinho para caracterizar diferentes climas vai ser o fator relevo. O que significa isso? Relevo enquanto barreira montanhosa. Relevo enquanto barreira montanhosa, tá? Barreira montanhosa, ela pode dificultar ou facilitar a circulação das massas de ar. Nos Estados Unidos, a gente tem na costa oeste dos Estados Unidos, quer dizer, próxima ao Oceano Pacífico, as cadeias montanhosas do território americano, que são as maiores altitudes do relevo ali nos Estados Unidos, onde está Sierra Nevada, por exemplo. Essa cadeia montanhosa, ela dificulta a penetração das massas de ar úmidas que vêm do Oceano Pacífico. O resultado disso é que, na vertente dessas montanhas que estão voltadas para o oceano, quer dizer, na vertente oeste dessas montanhas, a gente tem áreas úmidas. E quando a gente observa a vertente leste, que é a vertente que está voltada para o interior, a gente tem um clima árido, porque elas não deixam com que essa umidade que vem do oceano atinja a parte central do território americano. Nesse caso, ela impede a chegada de umidade. Agora, se a gente for pensar no território europeu, por exemplo, a parte norte, principalmente da Europa, a presença de relevo de baixa altitude, ele facilita a circulação das massas de ar por ali, levando chuvas e amenizando as temperaturas, principalmente na parte norte, onde é mais frio. Se a gente for pensar no Brasil, por exemplo, o Brasil está entre a Cordilheira dos Andes, a parte central do território brasileiro está entre a Cordilheira dos Andes e o conjunto de serras leste e sudeste do território brasileiro. Então forma-se uma espécie de corredor, né? Aqui na parte leste do território, o conjunto de serras leste e sudeste, na parte oeste, pegando os outros países da América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Você forma uma espécie de corredor que facilita a entrada das massas de ar que vem do sul. Principalmente a massa polar atlântica, que é uma massa fria, que vem lá do Atlântico Sul, ela vai atingir uma área muito mais distante no território brasileiro, porque como ela encontra esse corredor, ela não se dispersa, ela acaba canalizada, chegando inclusive até o sul da Amazônia, onde provoca em determinados anos uma queda de temperatura ali, na parte da floresta amazônica, que a gente chama de friagem, tá? Então a barreira montanhosa pode facilitar a circulação de massas de ar úmida, fazendo com que leve-se temperatura e umidade a determinadas áreas distantes do oceano, ou ela pode dificultar, fazendo com que áreas sejam áridas, porque elas não permitem que as massas úmidas cheguem até essas áreas.